Se você faz uma empresa que está nascendo para você vender ela, você está ferrado. Ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Sabe por que eu cresci na vida? Porque eu usei como referência pessoas de sucesso. Que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. Olha esses caras, observa eles, estuda os caras, vê o que eles fizeram. Eu falo uma frase que eu repito 100 mil vezes: você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se for peixinho, você vai ser comido. Roberto Justus, empresário, investidor e dono de uma fortuna estimada em R$1 bilhão. Sua visão, lições e postura inspiraram uma geração inteira de novos empreendedores quando ele protagonizou o primeiro reality show de negócios da TV aberta brasileira. E neste vídeo, você vai descobrir lições únicas que só um dos empresários mais bem-sucedidos do mercado poderia ensinar. Senhoras e senhores, sem mais delongas, aqui estão os protocolos mentais de Roberto Justus. O brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é inveja. Fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, esse aqui é robô, esse não sei o que. O artista, esse é vagabunda, esse não sei o que. Só isso falam. É só esse prazer de destruir. Sabe que uma coisa que eu falo também pro jovem? Tenha a sua ambição, tenha a sua vontade, mas não queira que o outro não tenha. Eu não vou subir porque eu vou paisar em cima de alguém pra chegar lá. Eu vou subir pelos meus próprios méritos, pela minha própria capacidade. Sabe por que eu cresci na vida? Porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso. Que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. É a experiência dos outros que você ainda não viveu que pode te iluminar o seu caminho, que pode te dar uma noção e abrir a sua visão. Em vez de querer justificar por que o cara chegou lá, esse aí teve sorte, esse aí roubou, esse aí não sei o quê, usa como referência. Eu sempre usei como referência e sempre observei essas pessoas. Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, com as maluquices dele. Olha esses caras, observa eles, estuda os caras, vê o que eles fizeram. Primeira característica que todos têm, diferente, são visionários. É um cara que enxerga a necessidade de um mercado, das pessoas. É um trend searcher, que eu falo assim, o cara que busca tendências que ele mesmo consegue detectar e aí ele consegue ocupar um espaço antes dos outros, que ele enxerga melhor do que os outros. Os grandes homens do mundo, de Leonardo da Vinci ao Steve Jobs, a quem for. Qual é o diferencial dos caras? Da visão. Eles enxergam alguma coisa que a sociedade está precisando, alguma coisa, alguma oportunidade que alguém não está vendo. Até curiosamente, falando rapidamente para as pessoas entenderem por que eu escolhi essa carreira. Sempre fui um admirador de comunicação, publicidade, etc. E observando na época que as casas podiam não ter rede de esgoto, como até hoje o Brasil ainda não tem, como a gente gostaria. Mas ter antena parabólica, televisão, antenazinha tinha. As televisões do Brasil, que já era a Rede Globo e tudo aquilo que a gente via na época, era uma potência. Eu via que a publicidade, uma estrutura dessa, ia exigir publicidade de primeiro mundo. Então eu falei assim, esse mercado é interessante. Então é um mercado que eu me interessei, entrei sócio na época e fiquei lá até me desentender com o sócio, aí comecei tudo de novo. E em 4 anos aí eu era líder de mercado. Aí foi o maior momento da minha história na publicidade, foi com o Grupo Nilcon. Aí eu me associei ao grupo da APP, que é o maior grupo do mundo, e aí foi. E fui vendendo para eles, né? Primeiro 20, depois 40, depois 60, depois 80, depois 100% da empresa. Aos 68, 2 anos atrás, eu enxerguei a oportunidade de um mercado complexo, difícil, mas enorme, que ninguém estava fazendo. Então, vê como tem coisas. O Brasil está nos anos 60 da construção. Que é loucura você imaginar que um setor que tem 23% do movimento do PIB brasileiro, mais ou menos 2,3 trilhões de reais do PIB brasileiro, você imaginar que nesse setor os caras estão operando nos anos 60, quer dizer, estão fazendo ainda o que se fazia 30, 40 anos atrás com a alvenaria. Teve uma pesquisa que, em termos de atraso inovador, a construção civil só perde para a pesca. A pesca é a coisa mais atrasada que o Brasil tem. Comparado com a pesca coreana, japonesa, americana, é atrasada. Mas a construção é o número 2, de trás para frente, como atraso inovador. Então, assim, eu vi um oceano azul. É um oceano azul. Então, uma coisa que acho que foi o grande diferencial na minha vida e me ajudou muito a ter sucesso nas coisas, foi o fato de eu sempre ser muito curioso, desde pequeno. Ajuda muito isso, porque quanto mais repertório você tiver, a tua visão se amplia, né? Você começa a enxergar as coisas diferentes. O que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Não adianta estar no Google, no teu celular. Você vai numa entrevista de emprego, o cara vai perguntar uma coisa, você vai olhar no Google a resposta, ele vai contratar o Sergey Brin, que é o dono do Google, não você. Então, assim, tem que estar aqui dentro. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela
não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento. Mas se você não reter informação, se você não criar sinapses com as coisas, para entender e enxergar as oportunidades, para ver alguma coisa que alguém não está vendo, quem vai fazer essa correlação é você na tua mente. Então, o que eu falo pro jovem? Armazenar informação, para isso você tem que ter curiosidade. Eu fico surpreso demais com a falta de nível intelectual de muita gente com quem eu converso. E pega empresário, pega diretor de empresa. Vou dar um exemplo. O cara atendia a conta da Danone. Aí eu perguntava para ele, escuta, fala para mim. Você tá atendendo a conta há quanto tempo? Ah, tô há 2 anos, tá legal. Qual que é o consumo per capita de lácteos do Brasil hoje? Aí ele sabe, porque ele tá no... Ah, é tantos, 8 quilos, 7 quilos. Ano. Ah, legal. E da França? Que são os reis? Ah, não, isso eu não sei, Fred. Você não sabe. Você não tem. E no mundo? Porra. E quanto que o Brasil representa? Você tem uma macrovisão das coisas? Você perguntar pro cara quem é o primeiro-ministro da Inglaterra, não sabe. Então, o nível de informação do brasileiro médio é muito abaixo do que deveria ser. A universidade te dá um currículo. A sua formação acadêmica depende de você. Seja curioso. Pergunte o porquê de tudo. Tudo tem que te incomodar. O tal do lifelong learning, aprender o resto da vida. Que a única hora que isso vai embora é ou se você teve demência na velhice ou Alzheimer, ou você morreu. Que de resto ninguém te tira o que você botou pra dentro da tua mente. O teu universo de informações que você adquiriu, a tua cultura, é diretamente ligado ao teu volume do teu interesse. Você tem interesse, você vai buscar. Drive é outra característica. Você tem que ter essa vontade de fazer acontecer. Vá atrás daquilo que te move, com vontade. Não adianta enxergar alguma coisa se não tiver determinação para fazer, porque as dificuldades são gigantescas para quem começa qualquer coisa. A dificuldade de não ter capital, a dificuldade de não ter conhecimento suficiente, muitas vezes o cara é muito jovem, a dificuldade da concorrência, a dificuldade do mercado, crise de mercado, crise econômica. Você tem um monte de fatores que, se você não tiver determinação para suplantar essas dificuldades, você está morto no primeiro. Você vê, das 100 empresas que nascem no país, 70% morrem antes dos 2 anos. Os caras não conseguem ir, não tem condição, ou porque não entenderam o mercado, não analisaram o mercado, não fizeram o trabalho direito, ou porque não tiveram esse drive que se fala em inglês, né? Sangue nos olhos, faca na boca, barriga no balcão, vamos fazer acontecer, vamos embora, seja o que for. Eu prefiro esses caras que vão fazer acontecer e eu tenho que segurar, do que eu ter que ficar empurrando o cara que não tem iniciativa, entendeu? Eu falo uma frase que eu repito 100 mil vezes: você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se for peixinho, você vai ser comido. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Eu adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Paixão pelo negócio, não tem outro segredo. O amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional, é amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você está perdido. Mas se você for amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. É uma constante busca pela excelência. No mercado altamente competitivo, que hoje está em todos os setores, ou você busca a excelência o tempo todo, ou você está fora do jogo, você vai ser um medíocre. Quando eu perdi uma concorrência de publicidade, eu fazia questão de sentar com o cliente. Ah, o que você quer falar com ele? Eu quero entender por que eu perdi. Com esta conversa, nós vamos crescer. Porque nós tínhamos certeza, nós íamos ganhar, porque certeza que a gente é melhor. E não é, alguém foi melhor que a gente. Eu quero entender por que as pessoas foram melhor que a gente. E se teve um motivo plausível e que esse motivo realmente nos alimente de informação para a gente melhorar. Eu sempre gostei de saber, se eu perdi uma concorrência, por que eu perdi? Eu quero que o cliente me conte porque eu perdi e eu quero falar com o meu concorrente, entender por que ele ganhou. Por que o outro ganhou? Ah, não, mas ele é amigo do não sei quem. Uma resposta. Não, porque ele deu um preço melhor que o seu, mas não cabia. Como ele consegue ter esse preço? Chama a nossa turma. Eu quero entender por que ele conseguiu chegar naquele valor com margem. Porque ninguém trabalha de graça. E nós não conseguimos. Alguma coisa está errada. Não estamos orçando bem? Nós estamos orçando mais caro? O que nós estamos fazendo? Nosso modelo produtivo está onerado. O tempo todo questionando o seu próprio negócio. O tempo todo insatisfeito com o seu próprio negócio, por melhor que ele esteja. Eu fazia uma coisa muito interessante também com um funcionário. Gozado, eu vou buscar essas coisas porque eu acho que essas coisas são dicas importantes para os nossos, quem está nos assistindo. Eu fazia entrevista de desligamento. Eu gostava mais de fazer desligamento do que de contratação. A pessoa vai ser mandada embora. O gerente da área tal vai ser mandado embora. Manda ele da minha sala. Olha, cara, primeiro te dizer que lamento, segundo, que nós vamos fazer o possível para te recolocar onde for tal. Eu queria uma contribuição sua, me fala da minha empresa. Com toda a mágoa que o cara tem e com toda a experiência que você tem para tirar fora aquilo que você acha que está falando só o coração ou emocional de ter perdido o emprego, mas o que é rico isso, cara? E as pessoas não fazem. Porque o funcionário vai te dizer coisas que quando ele era empregado ele nunca iria te dizer. Verdade. Pode achar que é tempo perdido?
Não é. Não. Você não tem noção que eu tive de informação preciosa sobre o meu próprio negócio, da ótica dessas pessoas que eu estava tirando do negócio. O cara vai sair e falar, mas o que você viu de errado no negócio? O que te incomodou? Onde que você acha que não funciona? O que você fazia que você acha que podia estar fazendo melhor? Quem estava te atrapalhando? Por quê? Tem um monte de perguntas que eu fazia. Isso me enriquecia uma barbaridade. O RH começou a entender. Ele até me ligava, fulano vai sair. Quer falar? Eu falei, quero falar. Todo mundo que vai sair, você vai me dizer, e eu quero, independentemente do cargo, vai sair o office boy, quero falar com ele. Se cerque dos melhores, né? Gente tão boa, melhor que você do teu lado, aí você tem uma organização de gigantes. Fizeram uma pesquisa, uma empresa bem administrada, muito bem administrada. 10% das pessoas podiam ir embora. Eu vou sair com você aqui, na sua empresa, que é bem administrada, que você é fera, 10% não podem mandar embora, você não vai nem sentir, porque não estão cumprindo o job description que você imaginou para eles. Aí pega os outros 60% que nessa pesquisa os gringos chamavam de mainstreamer. É um carregador de piano, é um cara importante. Veja uma coisa, eu não estou falando aqui de cargo hierárquico, tá? No 10% pode estar o presidente da empresa. O cara é um inútil, o cara está fazendo coisas que a empresa não está se beneficiando dela. E pode estar o office boy ou o presidente, tanto faz. Aí vem os 60 que são os mainstreamers. Mas você trocar, a empresa não vai sentir, porque vai precisar cumprir aquela função e precisa cumprir aquela função. Aí vem os 20 que superam. Esses você já tem que olhar com outros olhos. Eles superam o job description deles. Eles fazem mais do que a empresa estava imaginando que eles fizessem, mais do que a empresa está exigindo. E aí vem os últimos 10, são os outstanding, são os fora de série. A empresa vai dar certo se você segurar esses 30%. Os 20 que superam e os 10 que são outstanding. Os 10 vão fazer a diferença na empresa. Esses são os Steve Jobs da vida. Esses são os caras que a Apple não podia prescindir dele. Então, assim, a empresa tem que valorizar quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Só quem funciona fica. Porque o que tem lá em cima é uma marca, Grupo Primo. O que interessa para 1.300 pessoas que você tem é o Grupo Primo. É ela que é a galinha dos ovos de ouro. Se tiver fruta podre do Grupo Primo, ela tem que sair fora, porque atrapalha todos os outros. Isso agora é a forma e o conteúdo. Quando você tem um conteúdo importante para passar, o porquê que a pessoa está saindo do sistema, a forma com que você faz isso é fundamental para o futuro dessa pessoa. tudo pode ser dito, desde que da forma correta. Perdeu a forma, perdeu a razão, perdeu o conteúdo. Está discutindo com a sua mulher, levantou a voz, xingou, acabou. Ela não está mais te ouvindo. Vice-versa. Então, perde-se a razão por causa da forma. Perde-se o conteúdo por causa da forma. Um funcionário traz um trabalho para você e você destrói ele, principalmente na frente dos outros, acabou a relação. Então, esse é o respeito que você acaba perdendo. O respeito você não impõe, você conquista. E você conquista fazendo direito. Outra coisa, acho uma dica muito legal, quando as pessoas fazem apresentações, cara, isso é uma coisa muito louca. Eu falo pro meu pessoal isso. Você vai numa apresentação, aí tem o presidente da empresa, tem um diretor, tem um funcionário, o cara do marketing, sei lá o que for. Eu olho igualmente para todos eles durante a apresentação. Normalmente é um vício natural olhar para o dono da empresa, olhar para o cara mais importante da sala e nem se ligar para o outro. Aprenda que pessoas que estão lá podem não ter o poder de dizer sim, mas ter o poder de dizer não. E o fato de você respeitar cada um o seu cargo, e não é porque eu quero fazer média com os outros, é porque eu respeito. A pessoa está na reunião, porque o presidente da empresa trouxe essa pessoa para a reunião, ela tem algum valor para a empresa e alguma importância. E eu preciso respeitar. É um desrespeito ao negócio deles e eu ficar olhando só para você, que é o presidente da empresa, como se ele não existisse na sala. O meu pessoal, quando faz a apresentação, eu fico observando para onde eles estão olhando. Se estão olhando só para o dono da empresa, na saída tomam uma chicotada que você não tem noção, no bom sentido. Fala, cara, a próxima vez você, por favor, olhe para todas as pessoas que estão na sala. Elas são pessoas, elas têm cargos, elas estão lá também prestando atenção. Nós temos que conquistar todo mundo, é um grupo de pessoas, não é uma pessoa. Eu falo que a humildade é um dom. Quanto mais alto você tá, mais fácil o tombo vai vir mais forte para você. Eu acho muito importante não perder a humildade. Independente de onde você chegar, você tem que entender que você está naquele momento, mas talvez não esteja mais amanhã. Os empresários que não tiveram humildade pagaram caro. Quando o Ike Batista, vou dar um exemplo, falou assim, eu vou ser o homem mais rico do mundo, ele era o oitavo. Porra, oitavo do mundo? Eu vou ser o mais rico do mundo. Ali eu pensei comigo mesmo, vaidade empresarial. Uma mosca mordeu o cara, tá perdido. Ele teve uma época, uma oferta grande pelo negócio dele, que ele podia ter saído antes, e olha onde ele foi parar depois. Não estou dizendo que é por isto, mas a vida conspira contra você se achar acima do bem e do mal. É tão importante você saber identificar uma boa oportunidade como você saber estancar uma sangria que vai te derrubar. Porque muitas pessoas insistem no erro porque não admitem que estão erradas, ou porque não admitem que a decisão não foi a mais acertada, ou que aquele negócio naquele momento não tem como dar certo. E isso é um orgulho, de novo, tal da vaidade empresarial que atrapalha muitos empresários, já atrapalhou muitos na vida, e aí eu nunca tive essa vaidade. Se eu tô vendo que tá errado, que se dane, vou olhar pra frente, assume o prejuízo, lucros e perdas, tchau, foi, perdi. O bom empresário é aquele que acerta mais do que erra. Todos erram alguma vez na vida. Agora, saber reconhecer um erro, eu sempre falo, eu prefiro um fim com tragédia do que uma tragédia sem fim. A tragédia não pode continuar. Vamos acabar logo com essa história.
Olha para frente, vai buscar outra coisa, entendeu? Saber parar na hora certa, saber reconhecer seus erros. Isso são características que fazem parte da pessoa bem-sucedida. Se você faz uma empresa que está nascendo para você vender ela, você está ferrado. A empresa tem que nascer para ter sucesso no mercado, para bater nos seus concorrentes, para poder fazer sentido para o consumidor, seja lá que produto, que serviço que ela esteja vendendo. Ela não pode pensar na saída. Porém, ela tem que estar estruturada como se fosse vendida. Em termos de governança, compliance, a empresa tem que estar estruturada e trabalhando de um jeito como se o IPO fosse amanhã. Se você fosse abrir capital, ou se você fosse vender para um estrategista, tem que pensar assim em termos de estruturação. Mas não pode pensar nisso. Cara, eu vou comprar a empresa, daqui 3 anos eu vendo a empresa. Acabou, você tá ferrado. Se você perguntar para mim qual o maior patrimônio que eu construí, não foi financeiro, foi a credibilidade. A reputação e a credibilidade é o maior ativo que você possa ter. Sem isto, esquece. Você pode ser um gênio. Eu já vi empresa morrer por falta de negócio. E por excesso também. É que tomar água de depois hidrante. Você não entrega. Liga um hidrante, você se afoga. Você tem que tomar água na canequinha. É. Porque o delivery, né? Você vai conseguir entregar tudo que você está prometendo? Eu não prometo aquilo que eu não posso entregar e eu não deixo de entregar aquilo que eu prometi. Então, minha credibilidade está em jogo. Então, assim, tudo que eu atuei na vida, eu sempre pensei na história do legado, do que eu vou deixar pra trás, do rastro que eu tô deixando. Então, eu deixei de fazer muita coisa que eu podia ter feito. Esperteza, tirar um concorrente do páreo com uma atitude, não fiz isso. Eu podia ter ganho muito mais dinheiro, eventualmente, mas eu ia estar construindo uma visão de curto prazo e não ia estar bem comigo mesmo. Não é que eu seja a pessoa mais pura do planeta, porque ser puro no mundo dos negócios, você tá morto, te atropelam. Eu sempre falo, você quer nadar com tubarões, tem que ser um deles. Se você for peixinho, os caras vão te comer. Agora, com que tipo de atitude? Com que tipo de postura? Que tipo de empresa você quer criar? Ah, por que um tem mais sucesso que o outro? Aí são características que a pessoa tem ou desenvolveu que dão uma vantagem competitiva boa para ela. A primeira coisa é senso de observação, né? Eu falo isso, repito e não canso de repetir. Não adianta você imaginar que você vai conseguir tudo sozinho. Então você tem que primeiro usar como referência aqueles que já conseguiram o sucesso na vida. Essa é a primeira coisa. Independentemente disso, você tem que ter muita determinação. Você tem que ter uma visão diferenciada das coisas. Para ter visão diferenciada das coisas, você tem que ter conhecimento. Então, tudo isso vai se somando. Você vai se autoalimentando, né, de conhecimento, você vai se autoalimentando de referências e você vai usar tudo isso a seu favor para enxergar alguma oportunidade que você possa investir seu tempo. Uma vez que a oportunidade chegou, você tem que ter determinação e vontade para não sucumbir nas primeiras dificuldades. Entender que você não vai conseguir nada sozinho, você não sabe tudo, então você tem que usar as referências para entender o que já foi feito e tentar fazer parecido. Não tem vergonha nenhuma nisso. Grandes homens fizeram grandes coisas, você pode se espelhar nisso e tentar trazer para o teu lado esse tipo de referência. Conhecimento, porque se você não tiver conhecimento, você não vai ter a visão. Eu só consigo enxergar a oportunidade do mercado, eu só consigo enxergar algo diferenciado se eu tiver um repertório dentro da minha cabeça suficientemente grande. Ah, mas no começo a gente é jovem. Ok, mas dentro do limite que eu tenho na época, eu já me abastecia de informação o quanto eu poderia. E depois vem a determinação para não desistir nas primeiras dificuldades.